Oi, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando para mais um encontro aqui do Afluente, do Espaço Afluente. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Estamos aqui aguardando o pessoal chegar para começar a nossa aula bate-papo hoje com o professor e psicanalista Pedro Laureano, que vai conversar com a gente sobre um tema muito interessante, que é o seguinte: quem é você diante da incerteza? Então, vou aproveitar a chegada do pessoal para apresentar o Espaço Afluentes para quem não conhece. O Espaço Afluentes é, além de um lugar físico, um coworking no centro do Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ele é uma plataforma digital de encontros sobre cultura, desenvolvimento pessoal, coletividade. E durante o isolamento, na época da pandemia, nós fizemos mais de 90 lives aqui nesse perfil do Instagram sobre temas como música, com o Charles Gavan Convida, que é um programinha que a gente tem, que entrevistou artistas do calibre de Ney Matogrosso, Mônica Salmazo, Lenine, Zélia Duncan, entre tantos outros grandes nomes da MPB. Tivemos também encontros de artes visuais, poesia e literatura, com a Estante do Poeta, o Sarau Sem Sutiã, que são exclusivos do Espaço Afluente, meio ambiente, teatro, cinema, inclusão social, além de termos nossas atrações fixas, semanais, como o Rebrota e o Irradia, voltados para a biofilia e o bem-estar. E todos esses encontros estão disponíveis, seja aqui no nosso perfil do Instagram, do Espaço Afluente, seja no YouTube do Espaço Afluente. Então é só vocês clicarem lá e vocês têm acesso a todos esses encontros, todo esse conteúdo de cultura, de desenvolvimento pessoal e coletividade, que é o nosso moto e é a nossa aspiração. E é com que a gente trabalha com muito prazer, com muito carinho, com muito idealismo. A gente também já teve cursos no Espaço Afluente, já oferecemos cursos sobre temas variados, que vão desde educação financeira a artes visuais, história da arte, psicanálise e muitos e muitos e muitos outros. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes novamente à nossa aula oferenda do Espaço Afluentes com o psicanalista e professor Pedro Laureano. A gente vai receber o professor e psicanalista Pedro Laureano, que está reabrindo o nosso calendário de cursos e vai falar com a gente sobre esse tema super interessante e pertinente, que é quem é você diante da incerteza. É uma introdução, essa conversa vai ser uma introdução ao curso Arte e Psicanálise, a Criação da Subjetividade, que começa nessa quinta-feira agora, depois de amanhã, 3 de novembro, às 19h30, pela plataforma Zoom. E aí, quem tiver interesse, quem gostar do tema e quiser se inscrever, é só ir no link lá na nossa bio, na bio do Espaço Afluente, clica lá que vai direto para a plataforma onde vende o curso. E aí vocês podem preencher a ficha, se inscrever, e serão 4 aulas de 1h30 mais ou menos, todas as quintas-feiras, está tudo explicadinho lá, é só vocês irem lá olhar. Então agora eu vou ver aqui se o Pedro Laureano já está, para ver se ele... Pedro, você pode entrar, por favor? O pessoal já está esperando aqui. Olá, Pedro! Entrei. Boa Oi, Cláudia, noite! tudo bom? Boa Entrou, noite. perfeito, Tudo maravilha! bem? Tudo, boa Como é que noite, você seja tá? bem-vindo Boa aos noite a todos. Afluentes. Obrigado. Estamos muito felizes de Obrigado. receber você aqui, estamos muito animados com esse curso, estamos curiosíssimas, Com loucas para certeza. saber tudo que tem para saber sobre psicanálise e arte. Pedro, eu vou Bacana. começar te fazendo uma pergunta. Primeiro eu vou te apresentar, né? Então, pessoal, o Pedro Laureano, nosso dileto convidado, ele é psicanalista, professor do Departamento de Psicologia da UF, mestre e doutor em Psicologia Clínica pela PUC do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Memória Social pela Unirio.
Pedro, o nosso tema de hoje é como você lida com a incerteza, né? Quem é você diante da incerteza? Que é um tema que vai ser tratado dentro do curso Psicanálise e Arte, Psicanálise, como é que chama? Criação do sujeito? Não, Criação da subjetividade, né? isso, Esses títulos são isso, né? mas enfim, Cheio o de... resumo da ópera é esse. Uhum, é. Aí eu queria começar, porque assim, eu acho que recentemente a gente teve uma experiência bem significativa de lidar com a incerteza, né? Certamente. No Brasil, politicamente, com tudo que vem acontecendo. E lidar com a incerteza é uma coisa que pode deixar a gente bastante angustiado, né? E, assim, isso tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos também nos deixou diante desses abismos de incerteza. Mas acontece que também é algo que pode nos levar a fazer um contato assim, mais íntimo com o nosso eu, vamos dizer assim, com o nosso interior, com as nossas vontades, com o nosso desejo. E a gente sabe, né, que desde a criação da psicanálise, ela vem lidando com essa interpretação da arte, né? Como é que são esses mistérios, que origens são essas do processo artístico, né? Foi algo que o Freud se deteve sobre e postulou, né? Então, quando a gente fala de arte, a gente fala de sentimento, a gente fala de imaginação, a gente fala de transcendência, a gente fala de loucura, a gente associa a arte, os processos artísticos e criativos a vários, vamos dizer assim, estados ou instâncias do nosso psiquismo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de que modo essas duas coisas o caminho das artes, o questionamento dos artistas sobre o seu fazer artístico e as descobertas do nosso psiquismo que foram feitas através da psicanálise, de que forma essas coisas se complementam à luz da psicanálise. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, bom, primeiro boa noite novamente. Agradecer o convite, né, do Espaço Afluentes para participar da, enfim, live / curso, não sei, a gente não sabe mais esses espaços, né, mas e também para oferecer o curso, né? É um prazer ter conhecido, né, vocês, e gosto muito, inclusive como poeta, né? Conheci você como poeta também e achei incrível. Obrigada. Mas enfim, esse tema realmente assim, ele é muito importante, assim, como você disse, né? A gente está vivendo, acho que essa semana, então, né? É inevitável que a gente fale um pouquinho disso, pelo menos, né? Eu mesmo estou indo um pouco atordoado com os acontecimentos, assim. Não dá para negar, né, que a gente foi tomado aí por um furacão, né, que, vamos dizer, o mundo nos atravessa o tempo inteiro e acho que é parte mesmo, né, da coisa. Mas, enfim, e que isso é bem difícil, né, o que todo mundo está passando agora nesse momento, né. Mas, assim, a partir assim, dessa relação que você falou entre arte e psicanálise, né, que é a relação que a gente vai explorar no curso, né, acho que a primeira coisa, e aí tentando fazer um link com o tema da incerteza também, né, de certa forma, mas a primeira coisa que eu acho que eu tenho para dizer, até da minha trajetória como psicanalista e por que eu reencontrei, na verdade, a arte sempre me acompanhou de alguma forma, minha trajetória pessoal, etc. Mas por que eu reencontrei a arte dentro do campo da psicanálise, né? Porque o campo da psicanálise é o campo do sofrimento psíquico, da saúde mental, bem vasto, né? O campo da saúde pública também, e por aí vai. Mas, assim, inúmeros, na verdade, eu estou falando do meu percurso, mas inúmeros profissionais psis ficam o tempo inteiro encontrando ou reencontrando a arte, né? A começar pelo próprio Freud, né? Então, assim, no meu testemunho, assim, que eu posso dizer é que, assim, enfim, tive uma trajetória também acadêmica, né? Uma trajetória pela academia, como você colocou, mestrado, essas coisas, tudo, doutorado. E a gente fica assim, estudando os conceitos, e são fundamentais, e eu acho que são balizas para a gente se guiar, né? E é muito importante. Mas a arte tem uma característica que eu acho que é uma característica fundamental para o trabalho clínico, e que eu acho que ela foi teve um filósofo que definiu, que usou uma expressão que eu acho super bonita, assim, que foi o Heidegger, assim, que ele usou a expressão pensamento sem conceito. Entendeu? Então, o pensamento sensível, né? A maneira como se pensou durante muito tempo, no século XIX, para o XX, principalmente a arte. Né? Então, assim, é uma espécie de pensamento que ele fura, de alguma maneira, assim, a bolha intelectual.
sabe assim? Eu me lembro de uma expressão que até o Gilberto Gil usava em shows que ele fazia nos anos 80, 70, assim. Tem um show especificamente na USP que ele fala: um dia eu ainda vou me redimir do pecado do intelectualismo. Né? Isso vindo de um artista, né? Assim, é muito interessante. Então, assim, eu acho que tem essa característica assim, de um pensamento sensível, ou de um, sei lá, pegando aqui também uma viagem do Levi-Strauss, né, daquele antropólogo, um pensamento selvagem, de certa forma, em estado pré-conceitual, vamos dizer assim, ou que não se fixa sabe, como razão no sentido estrito que a gente, né, que a gente está acostumado, que eu acho que a arte traz muito isso, né? Então, a arte traz esse encontro entre o pensamento e o sensível. E eu acho que esse encontro de pensamento sensível é a matéria-prima que a gente lida na clínica o tempo inteiro. Porque, assim, é curioso, porque a psicanálise é cheia de conceitos super importantes, a gente até pode falar sobre eles, né? A ideia é que no curso a gente fale. Mas quando você encontra ali o sujeito em sofrimento psíquico, seja na neurose, seja na loucura, seja como for, você tem que, de alguma maneira, se desarmar desses conceitos, né? E você tem que deixar cair a peteca do, né, o que é, o que não é, enfim. Isso é uma coisa que o Freud falava muito, que a clínica ela vai reinventando a psicanálise. Então, a matéria-prima da psicanálise não é o céu das ideias, né? É o chão da clínica. Né? E isso de verdade, então é um desafio. Né? Muitas vezes, Ana, você falou da angústia, muitas vezes a gente se angustia, outras vezes a gente fica alegre. Então, é uma avalanche de emoções, né? De fato, né? O trabalho clínico. Ele pode parecer, né? Óbvio que esse trabalho é feito em inúmeros lugares, mas no consultório, por exemplo, pode parecer que a gente fica ali escutando só, né? Mas na verdade né? São bastante questões ali. Então, assim, eu acho que para mim faz muito sentido essa articulação. Aí falando da minha trajetória pessoal mesmo, de furar um pouco né? Essas bolhas acadêmicas que existem às vezes, etc. E eu já vi mais de um psicanalista falando nesse sentido da relação com a arte, sem contar os históricos, né? Mas pessoas assim do meu convívio, etc., assim, dizendo como a arte ela é importante nesse sentido de captar alguma coisa que o conceito, as ideias não vão captar, né? É, E, e, não, ia te perguntar, é que dentro disso, quando você fala disso, eu, por exemplo, na minha experiência de poeta, eu percebo que quando eu escrevo um poema onde eu concentro vários pensamentos não intelectuais, mas também está presente o intelecto, a intelectividade, né? Obviamente, a articulação das ideias e tal, mas tem alguma carga ali de emoção ou de sensível, como você falou, sinestésica, com muitas sensações, que na hora que o poema é lido ou eu leio para alguém, isso também se desata na pessoa. Então, é uma via de mão dupla. Alguma coisa que a gente põe como carga, vamos dizer assim, na arte, explode ou se desata na pessoa que consome ou entra em contato com essa arte. Né? Então, eu acho isso muito fascinante, porque é como se fosse um caminho direto para a emoção, para o sonho, para o desejo, para sei lá o que, para o inconsciente, enfim, né? Eu acho. não, com certeza, assim, você até falou isso. E essa experiência relacional, né? Do público, né? Que a gente pensa como público, mas sei lá, pegando o teu gancho, não sei se você quer complementar. Não, sei se... Não, eu estava só trazendo mais tá. uma coisa. O Freud tem uma das definições mais assim, pobres de arte que eu já vi na vida. Na verdade, assim, é de sublimação. Ele fala sobre sublimação de uma maneira geral, que não é só arte, seria tudo que... Trabalho, ciência, essas coisas, né? Mas o foco dele, quando ele fala isso, é mais o trabalho artístico, né? É uma das definições mais pobres, assim, mas eu estou falando isso no sentido bom, porque depois eu ficava lendo aquilo, achava aquilo paupérrimo. Aí depois me deu um estalo, assim, não, calma aí, tem alguma coisa. Ele fala que sublimação é tudo, trabalho de sublimação, trabalho artístico, né, de uma maneira geral, é tudo aquilo que é reconhecido socialmente como tal. Entendeu? Aparentemente é muito pobre, né? Assim, a gente vê, por exemplo, a estética propriamente dita, né, como um campo autônomo. A estética sempre teve presente como reflexão na filosofia desde Platão, né? Alguma coisa de uma filosofia estética, assim. Mas a estética como campo autônomo, ela nasce no século XIX, né? Aliás, no século XIX começa a popular as ciências humanas, né? Parece um festival, assim. Mas enfim, e a estética sempre deu definições assim, super elaboradas de arte, super sofisticadas, etc. Aí eu ficava me perguntando, mas o que o Freud quer dizer com isso? Esse negócio de a arte é aquilo que é reconhecido socialmente
como arte. Como tal. Como tal, é uma definição tão primária, às vezes, que ela pode até ser vanguardista, em certo sentido, né? Aham. Pensar no Duchamp, enfim, no Ready-Made, enfim, toda a Sim. questão que o Duchamp trazia, etc., né? E que a arte de vanguarda vai representar. Mas me conectou com o que você disse, assim, porque essa ênfase que existe no papel da obra de arte de fazer vínculo, né? E de fazer relação, né? Imagino que tem a ver com o que você expressou dos seus poemas, assim, não sei se é mais Sim. ou menos por aí, mas Sim. né, de fazer relação mesmo. E uma das questões principais assim que a psicanálise tem é de tirar, vamos dizer, bem grosso modo, mas é de conseguir produzir alguma diferença no sujeito no ensimesmamento, que é bem característico do processo neurótico, né? Enfim, de ficar dentro de si, né? Né, certas. Então, como é que você opera para que o sujeito faça relação, para que o sujeito, né? Enfim, bem grosso modo aqui, né? Mas. Aham. Uhum, Mas voltando a isso, então, uhum. a gente falando do sujeito e do outro, né? Como é que a gente pode o conhecer? Explica um pouco aqui para o pessoal. Como é que quem não está tão acostumado com esses conceitos todos da psicanálise, de que modo assim a gente conhecer a trajetória, por exemplo, porque no seu curso você vai abordar, né? Você já mostrou para a gente o programa, você vai abordar Shakespeare, você vai abordar a tragédia grega, você vai abordar as vanguardas europeias, cinema. Então, assim, você vai pontuando através dessas formas artísticas e tempos né, artísticos, mentalidades artísticas e eras, a, assim, como que esses instrumentos, como a arte pode ser um instrumento para a gente se refletir, se relacionar com o outro e consigo mesmo, e de que forma isso se aplica na nossa vida. Isso que eu queria que você falasse um pouquinho, né? Uhum, uhum, Conhecer claro. uma trajetória, um pensamento artístico e aplicar os conceitos da psicanálise a isso, relacionar esses dois saberes, de que forma isso me ajuda, por exemplo. Claro, não, com certeza. Não, eu acho que bom, enfim, tem a ideia, né, na verdade, talvez um caminho que a gente possa pensar isso, né? Eu até falei num dos vídeos, eu acho, né? Que a gente publicou lá no canal, né? Que essa ideia, assim, a psicanálise, fico voltando para a psicanálise, mas assim, só um parênteses, né? O campo da arte é muito mais vasto, né? E eu acho que os psicanalistas têm que se curvar perante esse campo. Mas assim, a psicanálise inventa essa ideia de cura pela palavra, né? Uma ideia que não existia até então, da maneira como Freud inventou. E um dos inícios dessa trajetória do Freud, que a gente fala muito, né? Em cursos de psicologia, nos meios psis, né? Ele se inicia junto com um parceiro dele. Freud tem vários parceiros ao longo da vida. O nome desse parceiro é Breuer, né? Que é Sim. um médico alemão, né? Você já conhece, né? O austríaco, enfim. Mas e uma das proposições que o Breuer tem, na verdade, nem o próprio Freud. Né? O Freud é um sintetizador e acrescenta uma coisa nova, mas ele está pegando movimentos que já estão ali presentes, né, em Viena e na Europa, enfim, por aí vai. O Breuer, na verdade, propõe essa ideia de método catártico. Né? Então, assim, o Breuer vai observar que o sujeito, vamos dizer, em sofrimento psíquico excessivo, né? Na verdade, vítima de um trauma, na época eles pensavam dessa forma, pessoa traumatizada, né? Por várias razões, assim, e não nos faltam razões para estar traumatizados hoje em dia, assim, cá Não, entre nós, pior que não, não. de jeito nenhum. A Aliás, gente quem não está rindo, está, mas está com é mais tá com sério. alguma bússola, né? É, a É. gente está rindo, mas é sério, né, Pedro? Não, é super sério, super. A gente está vivendo um processo, né, tem que dar nome aos bois, né? E, bom, mas na Europa do século XIX para o XX, né, Uhum. esse século, essa virada importante aí de período histórico, né, estava acontecendo uma espécie de surto, né, uma epidemia de histeria. E aí eles inventam, o Freud e o Breuer inventam esse método catártico para falar, assim, resumindo, para dizer como você rememorar eventos traumáticos, reconhecê-los e dizer eles perante uma outra pessoa, você poder falar sobre eles com outra pessoa, tem um efeito que eles vão chamar de catártico. E assim, eles retiram essa ideia de catarse
diretamente da maneira como Aristóteles, né, 2.000 anos antes, falava sobre a arte, né? A maneira como Aristóteles, no livro dele chamado Poética, falava Sim. sobre o papel da arte, não vai para o papel do teatro, né, para ser mais específico. Então, assim, o Aristóteles estava dizendo isso, há 2.000 anos antes que o Freud disse, que a arte tem um efeito de purgação do mal-estar. Assim, né? Um efeito de purgação da híbris, assim, para falar em termos, né, da linguagem presente ali na antiguidade grega. Né? Assim, então, das transgressões ou do mal-estar, dos conflitos. Né? Então, tem bastante essa ênfase, né, que o Aristóteles vai dizer. A Poética, na verdade, é um livro incompleto, né? Mas ele vai dar bastante ênfase a essa ideia de que a arte ela é capaz de servir como um bálsamo, uma espécie, ele vai falar através do temor e da piedade, né? Ele vai trabalhar essas ideias, mas que a gente se reconhecendo perante alguém cujo sofrimento vamos dizer, mimetiza de alguma maneira, né? O nosso representa aquilo que a gente está passando, a gente seria capaz de expurgar, né? Enfim, o mal-estar, né? Para falar assim. Então, assim, o Freud e o Breuer vão pegar essa ideia e vão batizar o nascimento do método de cura pela palavra, de ideia de que a clínica, de que você falar com outra pessoa numa situação clínica é capaz de te curar de alguma forma, né, do teu mal-estar. Eles vão batizar de método catártico, né? E então num batismo assim diretamente remetido até ao papel da arte, Sim. né, que seria esse papel de simbolização. Talvez a palavra simbolização seja mais, né, e de reconhecimento, assim. Então, você poder dizer assim, você chamar uma dor de dor é muito diferente de você viver a dor sem chamá-la de dor, né? Acho que o Fernando Pessoa até tem umas passagens sobre isso, né, assim, que são bem legais. Mas dar nome àquilo que você está sentindo é uma tarefa inesgotável, né, em certo sentido, mas que alguém possa reconhecer que aquilo que você tem, né, que aquilo que te acomete é de fato né, que a angústia é uma angústia, né, enfim, que sei lá, tem mais contemporâneos, mas a depressão é uma depressão, né, e por aí vai, já tem um papel de aliviar, né, isso é uma coisa que a gente vê, assim. Não sei se era por aí que você perguntou, mas Sim, isso é uma sim, coisa que... Uhum, sim. Mas você está dizendo que a arte, então, é catártica porque ela dá um reconhecimento, a pessoa ela oferece a possibilidade de um reconhecimento, de uma nomeação, talvez, de algum sofrimento que a pessoa tem, ou de uma identificação, não é isso? de uma identificação, talvez, exatamente. Tem uma outra história interessante, não sei se cabe a gente falar isso, mas Conta, por que eu favor. até... Tem até uns vídeos que a gente fez, né? Apareceu, né, que Sim. é o do Madame Bovary, né? Aham. E uma das ideias o Madame Bovary é aquele livro escrito pelo escritor Gustave Flaubert, né? Tudo bem. Século XIX, eu sei porque a gente fica voltando sempre ao século XIX, mas estamos falando do contemporâneo também. É, Até dizem que essa virada de século é muito parecida com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Muita gente fala isso. Mas então o Flaubert né, ele vai construir uma personagem chamada Emma Bovary e que é uma personagem assim que, vamos dizer assim, a ideia do Flaubert é mostrar como, assim, como é uma personagem basicamente assim contando a história dela, né? Uma personagem insatisfeita com a própria vida, né? Ela é uma burguesa que casou um casamento assim arranjado com um homem que tem uma profissão que ela encara como entediante, e ela é entediada, ela não faz muita coisa, ela assim, a vida dela é arranjada para ser uma uma burguesa ali, né, bela recatada do lar, vamos dizer assim, né? E aí, assim, ela, entediada com a própria vida, né, entediada com o marido, etc., o Flaubert coloca ela, essa personagem, que ela começa a ler muitos romances, romances, assim, de paixão, sabe? Romances tipo, sei lá, tipo, poderia pensar em Sabrina, assim, coisas desse tipo. Sim, Assim. sim. Você Coisa consideraria o da época. equivalente... Aham. Você consideraria o equivalente, assim, hoje em dia, né? Mas Sabrina existe ainda, acho que existe, né? Seria, sim, Eu não né? sei mais se tem banca de Hum. jornal, porque tem banca de jornal que virou a venda de chiclete, cigarro, né? É E verdade, tem né? Nem banca visto de muito jornal. isso, mas
Eu mesma gostava de ver aquela coleção Sabrina. Quando eu era garota adolescente, eu lia Barbara Cartland, né? Assim, que também é por aí, também é esse É tipo uma de Sabrina literatura. inglesa super kit, né? Uhum, Era uhum. inacreditável, mas assim, eu devia ter 13 anos, 14, eu lia aquilo, entendeu? Então, Não, claro, né? mas Enfim, voltando para essa Madame coisa. Bovary, Sim, não, e é interessante, assim, porque o Flaubert, ele vai apontar que justamente a Madame Bovary começava a ler as Sabrinas, ou a Bárbara, qual é o nome, o sobrenome do Cartland. Cartland, ela começou a ler esses romances, né, e esses romances vão meio que construindo um pouco na subjetividade dela, né, uma saída para aqueles impasses que ela estava vivendo. Mas o que acontece? Na verdade, o Flaubert está fazendo uma grande crítica ao romantismo, de certa forma. O Flaubert é um autor realista, né, depois é chamado de realista, né? Na época não se chamava ainda dessa forma, mas ele tava, a Emma Bovary começa a ler esses romances, ela começa a ter fantasias, ela começa a fantasiar com uma vida que ela não tem. Então ela fantasia que ela encontra ali um homem ali da ambiência ali da casa, né, que convive lá com a família, etc. E começa a se apaixonar e começa a viver no mundo de imaginação, basicamente. Assim, então ela se apaixona pelo homem, ela não vê que aquele cara é um canalha, ela não vê que aquele cara tá né, manipulando ela. É... E ela se entrega a uma paixão que é uma paixão que, para ela, foi construída através de um romance, né, literalmente de livros, né? Então ela vamos dizer, negando a vida burguesa que ela levava, que era um horror de fato, né? Era uma vida sem aventura, vamos dizer assim. Ela começa a viver numa esfera imaginativa que, assim, no final das contas, né, as desaventuras que ela vive, né, as desventuras, melhor dizendo, no final das contas, assim, vão levar ela à morte, né? Basicamente, uma morte que é praticamente um suicídio, assim, né? Então, assim, no final do livro, ela deu spoiler aqui, né? Desculpem aqui. Mas ela se estrepa nesse sentido, né? Então, assim, só para dizer, eu acho que eu estava falando desse potencial de cura da arte, agora estou dando um exemplo que seria até o oposto, mas uma das tarefas, na verdade, que o Flaubert está se propondo, eu acho que isso dialoga bastante em várias questões com a psicanálise, o Flaubert ali dentro do movimento né, da literatura está fazendo uma espécie de crítica do romantismo. O que seria isso? Uma crítica de pessoas que ficam lendo romances, etc., e ficam idealizando a vida, grossíssimo modo, né? Assim, é... Então ele está apontando esse papel duplo em que assim a obra de arte ela pode tanto te libertar no sentido assim, né, de produzir essa catarse, né, que o Aristóteles depois o Freud vão falar, essa liberação. essa liberação exatamente, né, esse encontro com o outro, etc. Quanto ela pode te aprisionar também num mundo de faz de conta, né, enfim, Mas, diga. Pedro, olha só, Uhum, a Madame Bovary, que num certo sentido é muito paralela à Luísa do Primo Basílio, né? Também é uhum, uma recatada do lar, que também está insatisfeita com o casamento, também tem uma vida fechada, que daqui a pouco chega aquele oportunista e começa a assediá-la e ela... Mas, na verdade, os desejos dessas mulheres já estavam ali, latentes, né? Essa capacidade de fantasiar já estava ali. Claro, tem a monotonia, tem o vazio da existência, tem a não cumplicidade no relacionamento, tem o papel da mulher, etc. e tal, mas algo ali já estava propenso. É um pouco também como as telenovelas, né? Não tem nada contra, mas o folhetim eletrônico é isso, né? Ou a minissérie, a série que a gente assistiu avassaladoramente. Eu nunca vi tanta televisão na minha vida como nessa bendita, maldita pandemia. Então, você começa a viver uma vida por conta, já que está trancado dentro de casa, por maior imaginação que você tenha, você vai e se apega ali naquele roteiro que te provoca alguma emoção, te provoca alguma identificação, te tira do seu isolamento, da sua solidão. É exatamente isso, né? A novela é o folhetim eletrônico, é o romance folhetinesco dos tempos atuais, ou minissérie, enfim. Mas o que eu queria dizer é que essa semente de loucura que é tão difícil da gente definir, que na verdade está em todos nós, né? Em que ponto que essa coisa transborda e aí você vira uma pessoa que ficou presa, aprisionada sim, nessa fantasia? O que poderia ter acontecido com essa sim, mulher, por exemplo, para que ela... seria, o que poderia ter acontecido para ela ter algum princípio de realidade, né? Seria uma ação claro, né? externa? Seria o quê?
Tá. Não, essa é uma baita questão, na verdade, né? Essa é a questão que preocupou, por exemplo, o Freud, talvez ao longo da vida inteira dele, né? Assim, então, é uma baita questão que você trouxe mesmo e é um problema, né, para os psicanalistas, inclusive, né? E, Ó, a e Mariana está falando que podia um, ter tirado ela disso, um um ateliê, ateliê. talvez, exatamente, um Aí, ateliê, queria aproveitar com que a certeza. Mari fez Hum. essa intervenção, queria dizer para as pessoas que elas se sintam à vontade para fazer perguntas, né? Que é um dos objetivos que a gente tem aqui desse encontro hoje, é instigar a conversa. Então, podem escrever que eu vou lendo para o Pedro. O Pedro não precisa ler, que ele está falando, e eu vou lendo para Para ele. conversar, né? Às vezes nem pergunta, mas quem Isso, quiser trazer uma contribuir, ideia, né? né? Assim. Pois Uhum, é. uhum, claro. Mas, enfim, então a gente estava falando da Madame Bovary, da Luísa, do Primo Basílio e tal, e o amor e desejo, né, que são base da nossa vida, também estão sempre sendo tratados na arte, e desde a Grécia, de todos os mitos, a gente trata disso, né, do desejo, e aí o amor e o desejo são temas de telas ao longo de esculturas, de obras, de óperas, de tudo que, né, de música, de tudo. Enfim, aí, na visão psicanalítica, né, o desejo é aquela coisa, se eu estiver errado, você me corrige, que nos movimenta, como se fosse uma energia, em direção a um objeto que a gente, o objeto desejado. E por outro lado, ou não por outro lado, ao mesmo tempo ele é alguma coisa que é uma revivência, revivescência, sei lá como é que a gente fala. É uma busca, uma sede de reencontrar alguma coisa que a gente teve intensa, talvez na infância ou num passado remoto, e que a gente quer vivenciar novamente, não é isso? É como se fosse uma força motriz, né? E que pauta e permeia a nossa relação com os outros e com uma suposta realidade externa, né? Vamos dizer assim. Mas a gente está vivendo, né, Pedro, numa época muito de construção, com esses negócios de redes sociais, de imagem, de coisas vácuas, que não necessariamente estão refletindo quem nós somos, e cada vez mais a gente está virando avatar de si mesmo. Né? Então, a gente fica sujeito a essa imagem pré-fabricada, meio para inglês ver. Então, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouco como que a gente conhecer através da arte, através da psicanálise, explorar essas maneiras de perceber os nossos desejos, poderia nos levar a ter mais autenticidade na vida, né? Porque eu acho que um certo alívio a gente poder ser autêntico. Existe um Não, certo com alívio, certeza. um certo, ah, né? Mas Uhum. Bem começa descrito. com a gente mesmo, né? Sim, sim, com certeza. Não, total. Super legal assim que você trouxe, mas não é realmente sim. Eu tava até falando hoje numa aula, né? Enfim, que foi online nesse caso também. Mas que assim, sei lá, para fazer essa mediação pela psicanálise a gente chega lá, né? Onde você apontou. Mas um dos assim, uma das questões principais que a gente vê, assim, o que a gente fala assim, o sujeito freudiano, que eu acho assim, é o sujeito também do Nelson Rodrigues, por exemplo, tá? É o sujeito de vários outros. Mas o sujeito ali que o Freud descreve, que assim, que habita até hoje nossos consultórios, até porque esse sujeito somos nós, né? Não é o outro, né? A questão toda do Freud é dizer que loucos somos nós, não é o outro, né? Todos somos, em algum grau. E ele fala isso muito sério, eu tô falando assim, parece meio poético, mas ele fala com uma seriedade, né? Etc. Então, assim, com uma seriedade epistemológica, vamos dizer assim. Mas esse sujeito, né? Esse sujeito freudiano é um sujeito que carrega a pedra da moral morro acima, né? E que depois deixa ela cair e vai buscar, né? Aquela coisa do mito de Sísifo, etc. Então, acho que é uma das imagens que ilustram isso. Assim. O Freud Sim, começa, né? O Freud começa ali a questão dele vendo o peso da moral. E quando a gente fala moral, não é uma coisa só sociológica, né? Tipo, que você observa de fora. Assim, a moral como na medida em que assim, a moral é o que te produz, né? Assim, ninguém está sim. fora do laço social, né? A Uhum. gente está sendo produzido, sendo olhado, sendo, né, avaliado o tempo inteiro, sendo tudo, né? Enfim, e não tem muito jeito. Mas o que o Freud observava era o peso que a moral tinha para mulheres histéricas, né? Mulheres que se tornavam histéricas como uma resposta a esse peso moral. Então, assim, o sujeito freudiano clássico, né, e que vai reaparecer em várias obras de arte, vai ser tema por vários outros ângulos, né, é esse sujeito que carrega dentro de si, subjetivamente,
Que aí não é uma coisa, não é alguém exteriormente que está te dizendo, é você que está dizendo para si mesmo. É superego, faz, não faz, entendeu? É você que está ali. Um dos nomes para entender isso que o Freud dá é ideal do eu, mas que a gente pode pensar assim como idealização excessiva. Até conectando assim com o tema da Madame Bovary, né? Enfim, bom. Mas então assim, é um sujeito que carrega o peso dos imperativos morais, etc., dentro de si, no seu mais íntimo, e, portanto, recalca, se reprime, em excesso. O Freud vai dizer, não existe sujeito sem moral, não existe sujeito sem repressão, tudo bem. Ninguém vai, né, o Freud não tem uma visão, né, ingênua disso, nem nada. Mas ele vai dizer, mas sofrimento psíquico excessivo, a pessoa está se reprimindo que nem uma louca, entendeu? Ou louco, tanto faz, né? Enfim, o gênero. Mas a pessoa está ali se referenciando por um ideal. E aí eu acho que tem a ver com o que você chama de autenticidade, né? Essa captura desses ideais, por exemplo, assim, quando a gente fala em ideal, né? Eu acho que o campo da arte vai trabalhar isso de uma maneira maravilhosa. A arte tem uma relação, né, tensa com os ideais e de subversão, muitas vezes. Né? Eu acho que é por aí que a psicanálise dialoga, né? De subverter mesmo esses ideais, mas não é por nenhum gosto abstrato de subversão. Né? A ordem, de vez em quando, é legal, né? Mas Mas eu acho que literalmente para respirar. é por uma questão de questionamento mesmo, de investigação, né? Sim, Né? curiosidade, talvez. Né? Onde estamos, quem somos, para onde vamos, onde estamos, né? O que eu estou Sim. fazendo aqui, onde me locomovo, né? Qual é o meu Sim, papel nessa loucura, né? sim. Não sei. Se situar, né? Para se situar também. Olha, a Angratur Flávia Hartmann fez uma pergunta aqui, ó. Como o seu curso pode contribuir no processo de criação na literatura? Vamos lá, hein, Pedro? Como desvendar um Concretamente, personagem? de Não sei. recalque o seu. Ah, vamos abolir o superego. Como desvendar um personagem que só existe na imaginação do criador? Como Não, assim, desvendar? então, é legal que você perguntou a Fernanda, né? Foi a Fernanda? Não, peraí, de novo. Ah, Flávia, Flávia. Flávia. Tá, Flávia. Legal que você perguntou, Flávia, assim. Uma das precauções que a gente mais toma, né? Eu tava falando disso. O Freud tem uma frase importante, assim, que ele diz, e é muito sincera essa frase, assim, ele não está só criando uma expressão, né? Que ele fala que os artistas, eles chamam de escritores criativos, assim, que é uma expressão em alemão para falar de artistas também, tinham antecipado ele nas questões do inconsciente, etc., e onde ele chega de uma maneira muito árdua, os artistas tinham chegado já de uma maneira também árdua, né? Cá entre nós, mas o Freud estava ali falando de outro campo, aí fica mais fácil. Mas os artistas teriam, assim, desvendado o inconsciente. Tem até um filósofo francês contemporâneo, que é o Jacques Rancière, que ele tem um livro muito legal, né, que é Inconsciente Estético. Assim. Ele vai falar que a ideia de inconsciente, não o conceito, mas a ideia já existia no panorama estético anterior ao Freud, né, das artes. Né? Então, assim, é uma coisa muito importante, que eu acho fundamental mesmo, a partir dessa ideia do Freud, é não transformar a psicanálise numa chave de leitura para a arte no sentido de aplicação. Né? O Freud fez isso às vezes, em alguns momentos, por exemplo, o Freud tem uma obra sobre Leonardo da Vinci, onde é até famoso que ele confunde um abutre com um milhafre, porque na verdade estava representado no quadro era um abutre e não um milhafre, que é outro tipo de ave. Enfim, ele faz uma confusão, para resumir. Mas ele faz apontamentos sobre Leonardo da Vinci, etc. Ele tem obras sobre Dostoiévski, ele pega também, tem um texto sobre Ibsen, enfim, sobre Ibsen, né? Enfim, mas o resumo da história, assim, dialogando aí com o que a Fernanda, desculpa, Flávia perguntou, de fato, assim, a ideia não é aplicar, até o contrário, é fazer uma junção entre dois campos heterogêneos, né? Uma colagem que em alguns momentos se constitui, em outros nem tanto, né? Em outros, assim, não é a mesma coisa, né? Uma coisa que o Lacan gostava muito de falar, né? Ele aproximava muito as questões de consciência da linguagem, né? Mas ele dizia, mas o psicótico não é um poeta. Justamente porque talvez onde o poeta consiga ser bem sucedido, o psicótico não foi. Assim, o psicótico, ele faz alguma coisa, às vezes, que era de uma poesia. Porque é muito comum, por exemplo, na psicose, a gente encontrar neologismos, expressões meio compostas, fenômenos de linguagem. Isso seriam... muito me interessa, isso muito me interessa.
escrita automática, né? Tem a ver com essas Aham. questões, assim, né? Principalmente na esquizofrenia, né? A psicose paranoica já é mais arrumadinha, né? Já é aquela coisa, delírios, etc. Mas na esquizofrenia tem muito isso, exatamente. Né? Para poeta isso é bem interessante, né? Assim, Não, eu pra... estava lendo Hum. justamente onde foi, porque a gente está fazendo um podcast sobre mulheres e independência do Brasil e tal, e não é do Afluência, é um outro projeto que me convidaram para fazer. E aí, eu pesquisando coisas lá, justamente sobre a Maura Cansado Lopes, que foi uma escritora brasileira que acabou. Valeu, Flávia. Obrigada a você. Obrigada pela sua Eu acabei não pergunta. respondendo, né, Flávio? Você me desculpa, eu vou tentar responder, mas fala. Tá, mas a É, Maura fala. Cansado Lopes, que aliás quem me apresentou o livro dela foi a Adele Weber, que morreu recentemente, já com bastante idade, uma querida mãe de uma grande amiga minha, uma baita poeta que começou com 60 anos a publicar poesia, ela era arquiteta, né? Incrível, foi uma das responsáveis Hum, pelo projeto lá da FRJ, ela é uma pessoa fantástica. Mas a Maura Cansado Lopes, ou Lopes Cansado, acho que é Cansado Lopes, ou é Lopes Cansado, não sei, não lembro. hum. Ela escrevia muito e ela acabou no manicômio, quer dizer, não se chama mais assim, não sei como é que se chama, é, numa instituição, e ela descreve assim todas as coisas que ela passou na infância, todos os delírios que ela tinha, as percepções que ela tinha. E aí, próximo disso, na pesquisa que eu estava fazendo, teve uma universidade nos Estados Unidos recentemente que descobriu que não é que as pessoas que têm neurodivergentes são necessariamente poetas, mas muitos e muitos poetas têm um grau de neurodivergência enorme. Uhum. Quer Muito dizer, legal. Me manda é, essa pesquisa depois. vou retratar Deixa no link. eu vou fazer Hum, isso, vou fazer isso. uhum. Outra coisa, a Mariana está dizendo aqui que para quem estiver interessado no curso, só um minuto para os nossos comerciais, o link está na bio do Afluente e a gente está com valor promocional. Então, retomando, você quer falar mais alguma coisa para a Flávia ou a gente segue? Não é isso, talvez assim, pegando também o gancho da sua fala, né? Assim, enfim, uma das maneiras que o Freud e o Lacan também trouxe isso bastante, né? Falavam sobre o inconsciente, é uma coisa que os surrealistas vão gostar muito, né? André Sim, Breton, enfim, sim. Dali e tudo mais, que é a ideia de escrita automática, né? E o que eles vão dizer é que assim, essa escrita, esse processo de simbolização, que é muito concreto na clínica, são sintomas, por exemplo, por que que alguém assim desenvolve uma fobia? Por que que alguém desenvolveu um delírio, para ser nos casos mais radicais, assim? A ideia é que se tratam de simbolizações, né? Até o Freud tinha uma coisa um pouco conteudística, né? Então tal símbolo quer dizer tal coisa, é o pai, sei lá. Mas Aham, assim, o Lacan depois vai dizer, calma aí, não, a questão é muito. O Lacan até simplifica, mesmo que o Lacan seja muito complicado, né, às vezes, até demais. Mas ele está simplificando, fala, não, calma aí, é um símbolo, o importante é isso. Então, a pessoa vai lá, tem um caso famoso do Freud, né, o pequeno Hans, assim, tem fobia de cavalos. Qual é a razão pela qual a pessoa tem fobia de cavalos? Então, a aposta da psicanálise é que esses, o que a gente chama de sintomas, etc., são processos de simbolização que ocorrem à revelia da pessoa. E que, como tal, eles podem ser vividos de uma maneira muito sofrida, mas eles têm um papel na vida da pessoa. Assim, você despatologizar o sintoma, de certa forma. A ideia é essa. Então, alguém que é fóbico, você pode odiar ser fóbico, mas aquela fobia, ela te organiza de alguma maneira. ela tem uma função, é. Ela tem uma função, exatamente. E a função dela não é só ruim, senão você não seria fóbico. Entendeu? São Aham, defesas, aí que chama de mecanismos de defesa, né, etc. Né? sim. Então você se defende, por exemplo, o neurótico obsessivo, aquele exemplo clássico, mas que por incrível que pareça ele realmente é verdadeiro, né? Ele ocorre várias vezes, mas precisa apagar a luz da casa, senão a família morre 50 vezes. Né? Uhum. A ideia é de que isso é uma maneira de se organizar psiquicamente contra a angústia, por exemplo. Contra uma angústia excessiva, né? Contra alguma coisa desse tipo. E às vezes é bem sucedido, às vezes pode causar sofrimento, né? Mas Sim. é excessivo, né? Mas isso é para dizer assim que esse processo de simbolização é um processo de escrita automática, né? No sentido assim, é, é um processo simbólico, portanto é um processo é uma maneira de se expressar, é uma maneira que você tem controle de se expressar, mas que ele ocorre assim numa linguagem que não é a sintaxe da consciência, não é a sintaxe do discurso, né? Assim como o sonho, por exemplo, né? O Freud vai falar Sim, do sonho também, né? é. E tudo mais.
É os sintomas. descontextualizado, mas tem uma carga muito forte, né? Sim, sim. É tirado do É, seu contexto cotidiano, mas faz muito sentido para a pessoa, né? exatamente. É parte integrante da vida Do- da pessoa, mesmo que aquilo seja muito estranho para ela, né? Uhum. Mesmo que aquilo seja muito estranho, de alguma maneira aquilo te organiza psiquicamente. Então, eu fiquei pensando nisso que você trouxe da neurodiversidade, né? Enfim, como esses processos linguísticos às vezes se aproximam muito da poesia, né? A Uhum. poesia também é uma forma de simbolizar que não usa sintaxe da consciência, né? Não usa, Justamente. né? Óbvio que ela usa várias outras. Você pode falar muito melhor aquilo do que você é poeta ou não. Mas, né, enfim, é isso, né? Inclusive, nesse meu livro que Hum, eu acabei de lançar, o primeiro hum, poema, o poema que abre o livro, chama Alma Corsária. E o verso final é: o poeta é uma deformidade. O poema inteiro é um pensamento sobre que diabo é isso, que sensibilidade, ou que estado é esse que a gente fica, né? Eu tinha acabado de ver o filme do Carlos Reichenbach, que é sobre a vida de dois poetas, é quase um romance de formação, um filme que eles hum, estão lançando um livro, depois voltam para o passado deles, eles eram amigos, saíram no interior, viveram mil aventuras, enfim, viveram competições e tudo, e aí eles lançam um livro juntos, lá pelas tantas, o começo do filme é isso. E aí vai para frente, vai para trás. Mas essa sensação de ser varada pelas experiências, ser atravessado pelos estímulos, de estar à flor da pele. Eu sempre dou esse exemplo. O Armando Freitas Filho, grande poeta, ele uma vez conversando comigo falou que ele tinha a sensação, eu sempre falo nisso, acho muito interessante. Quando ele está nesse estado poético, muitas vezes ele disse que é como se ele tivesse recoberto e tudo tivesse recoberto de pele. Então, se o telefone tocasse, olha que coisa doida. tudo vira símbolo, né? Não, o telefone Tudo tocando, hum, vibrando, o trim do telefone, é como se a hum, pele dele tivesse ali. Aquilo era muito sensível para ele. Se ele estivesse dentro de uhum. um carro, é como se o carro tivesse coberto com a pele dele. Então, se bater, se atritar, é com ele que está acontecendo. Então, é essa percepção muito. Isso para mim é próximo da loucura, ou sei lá do que, não sei qual é o termo, mas assim, Uhum. é fácil de sentir isso. É fácil de sentir isso, que eu acho que esse tipo, para quem está escrevendo, principalmente poesia, eu acho que isso é um estado, no meu caso, é sinestésico. Eu sinto Uhum. as coisas, e aí a linguagem tenta dar conta disso, sem conseguir, Você obviamente. precisa de uma abertura para esse caos para poder, de alguma maneira, organizar ele depois, seria isso? É, digamos. Reduzir um pouco a Não, mas experiência. é isso, é isso. Sim. Mas eu acho Uhum. fascinante esses depoimentos de outras pessoas, principalmente depois que eu li essa pesquisa. Porque em Uhum. que ponto é que a gente ultrapassa? Todos nós, né? Não tem aquela coisa de médico de louco, todos temos um pouco, né? Então é a mesma coisa. Uhum. A própria definição de loucura e todas essas subcategorias das doenças psíquicas, ou dos, eu não sei nem se chama assim, Hoje em dia, como é que a gente dá a nomenclatura para isso? Dessas. hoje em dia é uma questão zaça dentro do campo psi, né? A questão dos manuais de estatística e diagnóstica, né? Que é o Pois DSM. é, Transtorno, exatamente. a palavra mais Transtorno. A palavra usada, que eu né? estava buscando era transtorno, né? Sim, sim, sim. Uhum. Então, eu acho que é muito interessante, porque também os poetas, e os pintores, e os bailarinos, e os cantores estão muito associados, né, à loucura, né, a estar no limite. Tem essa ideia romântica, né? Você falou também do romance, do romantismo, né? A gente estava, acho que num dos seus vídeos, ou em alguma dos anúncios que a gente Uhum. postou, porque o movimento do romantismo ele tem essa característica de um centramento no eu, uma superpercepção do eu e das coisas que me atingem, né? Um sentimentalismo, uma emoção muito exacerbada, uma idealização do amor ou da mulher ou do homem, enfim. E tem também uma coisa meio depressiva. E todo o Super. discurso do romantismo, Uhum. por exemplo, que é uma coisa que você vai focar também no seu curso, ele tem uma coisa da fuga da realidade, seja pelo sonho, seja pela morte, ou seja pela O droga, retorno à Idade Média, né? pelo Pensar no Wagner, por desdobramento dos exemplo, né? sentidos e tal, né? Uhum. E o romantismo mesmo ele também foi precursor de outras contraculturas, né? Como a gente teve os Super, beats na década de 50 com e os certeza. hippies na década de 60 e 70. Então, aí você tinha falado que o precursor
Quer dizer que o romantismo, de certa forma, o conceito de inconsciente teria sido... o romantismo seria o precursor, né, desse conceito de inconsciente que o Freud estabeleceu, né? Sim, 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 com certeza. E mesmo que, assim, enfim, é o que você disse, né? O movimento romântico ele vai criar, ele cria um movimento, né, de contracultura. Óbvio que a gente está falando isso depois, na época não era chamado assim, né? Não, Mas ele cria que vai dar, assim, Jim Morrison, né? Por exemplo, né? Passando isso, por Rimbaud, etc. Né? isso. Enfim, mesmo que esteticamente eles não estejam nessa categoria necessariamente, mas é ali a inspiração, né? Pega o barco ali, né? Então E, na categoria dos caras ou mulheres que se lançaram sem freio, né, uhum, numa intensidade que é difícil sustentar no cotidiano e é sim. difícil de sustentar numa vida produtiva dentro da lógica capitalista de ganhar dinheiro, Uhum, sustentar a super, família, super. né? O Deleuze, né, aquele filósofo, né, o Deleuze, ele tem uma ideia que eu acho interessante, assim, eu acho que ele retira de outra pessoa, né? É que, enfim, todos os movimentos românticos, né, na verdade, são, isso na verdade é conhecido, né? Mas o Deleuze fala isso de uma maneira bonita, assim, que são ruminações, de certa forma, reações ao fracasso das revoluções. Então, o romantismo inglês tem a característica de ser, vamos dizer, as revoluções prometiam, a Revolução Política Inglesa prometia emancipação, prometia uma vida fora da escravidão à autoridade, etc. E o que a gente observa, né, depois de passar esse momento efusivo, catártico, né, da Revolução Inglesa, etc., é uma realidade, como você disse, né, burguesa, a realidade que a Emma Bovary lá habita, né, entediante, onde os jogos de poder ainda existem muito, só que de outra maneira, que com a autoridade Aham. dos monarcas e tal. E a Revolução Francesa, idem, né? Os românticos franceses, todos eles produzem, desde o Victor Hugo, enfim, até na pintura, etc. Produzem, assim, é uma espécie de movimento contracultural à burguesia que se instaura como nova classe dominante depois das grandes revoluções, né, modernas, né, assim. E como tal, assim, é um movimento, enfim, que se volta, como você disse, para a interioridade, né? Que se volta para o eu, que tem uma característica melancólica, que celebra uma certa não adaptação à realidade, né? E que explora assim, regiões da alma, né? Regiões do psiquismo, que são regiões do psiquismo que esse status quo novo, né, do pós-revolucionário, esse status quo ele denega, ele não quer saber nada disso, né? Ele quer saber de, enfim, a filosofia toda das luzes, etc. Quer saber do que é a razão, do homem que é capaz de, né, enfim, de superar a superstição, de superar, né, e de, né, ser um sujeito racional, bem É, instalado na realidade, isso. etc. É. Sim. E os românticos, eles vão pro lado contrário, né? Eles vão falar, não, a gente vai mergulhar dentro do eu, a gente vai mergulhar dentro do inconsciente, né? Eles não falavam inconsciente explicitamente, né? Mas Sim. a ideia é essa, né? Então você tem figuras que tem, enfim, o Lord Byron, Eu estava Shelley, pensando nele, etc. O Lorde. Lord Byron é o encapsulamento do romantismo, né? Todos morrem cedo, praticamente, né? É o Todos, ícone assim. máximo. Exatamente, total. É maravilhoso, né? É incrível. Mas, Ô, enfim. Pedro, deixa eu te Uhum, falar, a gente está uns 10 minutinhos de tá. terminar, e aí o pessoal está perguntando se você podia detalhar um pouco os temas das aulas, assim, de leve, sem que isso seja uma coisa muito, assim, você pode falar só um pouquinho, assim, mais ou Claro, menos, claro. com Assim, 4 aulas? tá, claro. Mais, assim, prática, né? Assim, objetivo. Isso, isso. Assim, difícil às vezes. Mas tá. E, assim, a ideia do curso é que você é um psicanalista falando assim, eu não sou um especialista, eu estudo há muito tempo as relações de psicanálise e arte, né? Mas eu não me arrogo ser nenhum especialista no sentido, né, de arte, mas é fazer essa ponte entre psicanálise, que é o meu campo, né, e o campo da arte, né? E que é uma ponte super já traçada e com várias pessoas que fazem a mesma coisa. Então, assim, na primeira aula, a ideia vai ser explorar essa questão do que é o inconsciente,
no Freud, apresentar a psicanálise de uma maneira mais básica, assim mesmo, dar uma ferramenta para a pessoa entender o que é a psicanálise e por que a invenção da psicanálise tem a ver com o panorama do pensamento no século XIX, mas também o panorama dos artistas, o panorama da arte. É o que o Rancière chama de inconsciente estético, né? Sim. E a arte, como assim, ela no século XIX, ela tem um papel muito forte de resistência ao positivismo, para resumir, seria isso. Assim. Mas, então, apresentar isso, a gente pode pegar algumas coisas assim, da maneira como a arte aparece também em alguns filósofos e tal. Nietzsche, por exemplo, né? E outros, assim. E na segunda aula, a ideia vai ser que a gente tenha uma aproximação mais detida, assim, na maneira como Freud mesmo fala sobre arte, e pegar essas influências que o Freud tem do romantismo, como você colocou, mas de grandes escritores, etc. O Freud, como ele trabalha a arte na obra dele, de fato, e quais são os limites disso, e quais são as aberturas que isso gera para a gente, né? Na terceira aula, se eu me lembro bem, né, do programa, aí já a ideia é já deslocar um pouco o nosso enfoque para a questão dos modernistas, né? E o fio vai ser o diálogo que o Lacan tinha muito próximo com o surrealismo, mas que a gente possa falar da relação da psicanálise com essas artes de vanguarda, né? Enfim, e trabalhar essa ideia, enfim, com a maneira como isso aparece aí num outro psicanalista que é o Lacan, né? O Lacan muito influenciado. E na quarta aula a gente vai trabalhar a questão do cinema e da psicanálise, que é um tema que eu adoro, assim, e que o nascimento da psicanálise e do cinema são no mesmo ano, né? 1900. Que legal isso! Eu nunca tinha me dado conta, assim, de forma consciente. Pois são no mesmo... a interpretação dos sons, que é considerado o nascimento da psicanálise, e aquela dos irmãos Lumière, né? A primeira, enfim, exposição, né? Que era numa feira, né? Eles expuseram lá um filme, né? Pela primeira vez. Que bonito esse dado, que interessante. Isso. Aí é isso, é bastante coisa, mas a gente vai pegar esse foco muito, assim, da relação com a psicanálise, da arte com a psicanálise mesmo, né? E do que isso pode ajudar a pensar o sujeito. Que no fundo é o que a gente está pensando sempre, né? Mas... Bom. E antes de olha, Quarteto Turismo, pode comentar quais os artistas que vão ser abordados? Tá, são... Fala assim solto, não precisa ir bom. na ordem, né? Acho que eu vou falar na ordem só para me organizar. Então tá bom. Mas enfim, um movimento artístico, né, que é muito importante para a psicanálise é o teatro grego, né? Então, Sófocles, Eurípides, Ésquilo, a gente não vai entrar, obviamente, com profundidade na obra de todo mundo. Gente, peraí um minutinho, desculpa, Pedro, eu tenho que te interromper, tá? Claro. Até onde eu sabia, a live não tinha hora para acabar, que tá dando 1 minuto e 44 segundos restantes, tá? Tá bom. Então, eu vou falar rapidinho. Gente, se acabar, de repente, o curso Arte Psicanálise, a Invenção da Subjetividade, começa nessa quinta, depois de amanhã, dia 3 de novembro, às 7h30, de 7h30 às 9h. As inscrições podem ser feitas no link da nossa bio, a bio do Espaço Afluente. Vão ser 4 aulas ao vivo com o Pedro, nos dias 3, 10, 24 de novembro e 1 de dezembro. E vão ser ministrados pela plataforma Zoom. Se você quiser se inscrever, ainda dá tempo, é só ir lá no link da bio que você vai ser direcionado para a plataforma Hotmart e vai fazer sua inscrição. Pedro, você tem 1 minuto para a gente se despedir. Desculpa, mas eu acho que ele começou de novo a botar esse tempo e eu não sei porquê, não era assim mais. Claro. Boa noite. Beleza. Te agradecer então, Cláudio, pelo convite. Agradecer quem acompanhou e espero que vocês possam fazer. Eu sei que esse momento político, todo mundo meio assim, né? Mas de repente até uma forma da gente conseguir fazer uma catarse dessas. Então, isso. Fica o convite para o curso. No curso e vai ser um prazer. Eu vou ser uma ouvinte do seu curso, com muita alegria. Te agradeço, Pedro, pela sua presença aqui hoje e a todos que estiveram aqui escutando o nosso bate-bola. E é só uma pequena provinha do que vai ser o curso do Pedro, tá? Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Um beijinho. Tchau, bom feriado. Tchau, tchau. Bom feriado. Bom feriado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.